pela segunda vez em menos de um mês, o Brasil tem um incidente diplomático com a China, nosso principal parceiro comercial. Bem, vamos conversar sobre esse problema, sobre esse tema, com o comentarista de Economia e Negócios da Jovem Pan, Beto Caetano. Beto, boa tarde, bem-vindo. Primeiro, há 3 semanas foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que fez um post ofensivo à China. No sábado foi a vez do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ir na mesma linha de provocação. O que está em risco quando criamos problemas de relação desse tipo com os chineses? Boa tarde, Helena. Boa tarde, Brown. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, Como você falou, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E começa por aí, então, o problema. Eu separei aqui alguns dados só para ilustrar o que a gente quer dizer com essa parceria comercial Brasil-China. Claro. Então, a China, ela é o maior parceiro comercial, quer dizer, o país com quem a gente mais negocia, compra e vende produtos desde 2009, quando passou os Estados Unidos. Então, a China, no ano passado, ela gerou 2/3 do saldo comercial, quer dizer, aquele superávit ou a mais que o Brasil conseguiu nas trocas comerciais com o mundo. Foram quase 30 bilhões de dólares de um total de 46 que o Brasil conseguiu. A China comprou 65 bilhões de dólares de produtos brasileiros no ano passado. É o maior comprador da nossa soja, ela leva quase 80% da soja que o Brasil vende para fora, de celulose, de carne de frango, carne suína, minério de ferro e vários outros produtos. Ela é um comprador muito importante. Também é um grande fornecedor para o Brasil, A China vendeu para o Brasil no ano passado 36 bilhões de dólares em produtos. São muitos componentes, peças, princípios ativos e produtos finalizados aí que a gente consome, Então, só nas montadoras de automóveis, por exemplo, 13% das peças vieram da China no ano passado. Roberto, e para o Brasil não é apenas o comércio exterior que fica em jogo, Não é essa a única importância dos chineses para o Brasil, Não, Brau, tem muito mais aí, Bom, primeiro a gente já deve considerar a importância da China nesse momento como o maior fornecedor de vários equipamentos da área médica. Quer dizer, o mundo está atrás das máscaras, dos respiradores, de vários equipamentos necessários para a área da saúde, E a gente viu, os Estados Unidos, por exemplo, deixou de lado, O Trump deu uma abrandada ali naquela guerra comercial que ele vinha com a China, porque os Estados Unidos são pragmáticos, quer dizer, eles estão ali mais negociando com a China para comprar, aliás, se colocando à frente para levar tudo o que eles precisam para o cidadão americano, para a população americana. Então, o Brasil poderia trazer da China respiradores, aí a China pode ser um fornecedor, enfim, uma série de coisas e, enfim, criamos essa situação. Um outro ponto em que a China é muito importante é como investidor no Brasil. Nos últimos anos, a China, 300 empresas chinesas mais ou menos vieram para o Brasil, já acumulam 80 bilhões de dólares investidos aqui, são importantes em área como energia, onde, por exemplo, a CPFL, que é a maior empresa privada de energia no Brasil, ela foi adquirida por uma empresa chinesa, a State Grid, Os chineses estão até em aplicativo de transporte, Compraram a 99, a Didi chinesa comprou a 99. Então, assim, são muitos laços de negócios aí que existem entre os dois países. Temos as empresas brasileiras que estão instaladas lá na China também. A WEG, que produz motores elétricos, está lá. A Yoship Maxion, que faz rodas de alumínio, ela tem estava abrindo a 2ª fábrica na China agora, a BRF, a Marco Polo, enfim, são várias empresas brasileiras que têm negócios que estão, inclusive, instaladas na China. Agora, Beto, muitos países estão percebendo nessa pandemia que incrível como estão nas mãos de outros países para a produção de determinados produtos que poderiam ser distribuídos em produção interna ou até por outros países, mas em alguns tipos de comércio e produção, a China detém até 95% da produção de um determinado produto. Muitas lições vão ficar depois desse momento, certamente. Agora, voltando a falar da relação Brasil-China, quando a gente deve perceber até que momento essa boa relação foi lascada? Ainda agora, durante esse período da pandemia, ou passada a pandemia, quando voltarem a ser discutidas essas relações comerciais?
Adriana, a gente vê agora aí o pessoal, por exemplo, do agronegócio, né, que tem interesses muito grandes diretamente com a China, procurando correr para apagar incêndio, né? A gente ainda não teve nesse segundo episódio aí do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, a gente ainda não teve uma solução apresentada pelo governo, né? Quer dizer, ainda está aí os chineses esperando, sei lá, desculpas, né? No outro caso do filho do presidente, do Eduardo Bolsonaro, o presidente brasileiro teve que, afinal, ligar para o Xi Jinping, que é o líder chinês, para costurar um pouco a situação. Enfim, isso daí é uma trinca que a gente não sabe até a profundidade, né? Os chineses têm aquela proverbial paciência milenar, mas a paciência serve para aguentar um pouco as coisas, mas também para esperar o momento de dar o troco. Então, eles no sábado já tinham falado que iam aumentar a compra de soja dos Estados Unidos, em vez do Brasil, né? Quer dizer, soja, podem comprar mais dos Estados Unidos, podem comprar mais da Argentina. Outros produtos, os chineses podem tirar a preferência que dão ao Brasil para deslocar as compras a outros fornecedores. Minério de ferro tem a Austrália, por exemplo. Quer dizer, não vai faltar aí outros países querendo ocupar espaço que o Brasil. A gente corre o risco de perder mercado, né? Então, outra coisa é que os chineses, como investidores, eles eram esperados, aí estão esperados ainda, né? São uma grande esperança, na verdade, para fazer os investimentos que o Brasil vai precisar quando retomar a atividade. Tem muita coisa para ser feita em ferrovias, portos, metrô, saneamento, energia, construção, no qual os chineses já tinham manifestado interesse, já tem as empresas por aqui também e tal, em parte. Então, isso tudo aí, que o Brasil vai precisar muito de investimento de capital para retomar, né, para a nossa economia reacelerar, pode ser ameaçado, né? Quer dizer, a gente pode perder um pouco desse capital que seria muito bem-vindo. Então, assim, com a China, né, não valeria a pena a gente estar tendo, especialmente nesse momento que a economia brasileira já está combalida pela crise do coronavírus, não precisaríamos ter essa rusga aí, esse constrangimento neste momento. Roberto, e só para fechar, você falou dos Estados Unidos, dessa compra de soja dos Estados Unidos. Em que pé ficou a relação entre os dois, entre os Estados Unidos e a China? A gente falou bastante durante o ano passado da guerra comercial entre os dois países, depois veio o anúncio da primeira fase do acordo. Agora, com essas negociações feitas agora, em meio à pandemia, que sinalização fica? O que você espera para a relação entre Estados Unidos e China? Já voltaram as boas ou ainda não? Olha, acho que não 100%, né? Mas enfim, isso já reaproxima os países, né? Os Estados Unidos precisam da China, aliás, precisam não só nesse momento, né? Eles têm uma interdependência entre essas duas maiores economias do mundo, né? E agora, nesse momento, eles foram lá claramente, olha, nós precisamos comprar isso, aquilo. Tem essas histórias de que eles até estão levando encomendas que iriam para outros países, né? Com o poder de fogo que os Estados Unidos têm, eles estariam pagando mais para ter preferência na compra de determinados equipamentos médicos, né? E os chineses com isso ganhando, né? Vendendo por um preço maior, né? Então é isso, quer dizer, as duas maiores economias do mundo se entendendo. E a gente aí foi criando caso, enfim, a gente não devia estar fazendo isso, né? Quer dizer, podíamos passar sem essa, não é? Com certeza. Vamos torcer para que essa relação tão importante continue firme mesmo após a pandemia. Obrigada, Beto Caetano, comentarista de economia da Jovem Pan. Boa terça-feira para você. Até uma próxima. Espero que em breve. Boa tarde para todo mundo. Obrigado.